Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Aline, Mari, Adilson. Todos estão me ouvindo bem? Maravilha. Vamos aguardar o pessoal chegar. Daqui a pouquinho nós começamos, então. Boa noite aí, Guto. Hirata Gus. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando aí, pessoal. Daqui a pouquinho já começamos a nossa live aqui. Ó, que bacana aí. Mariano falou que o Gustavo está lá na China. Que legal. Legal saber que você está acompanhando aí, Gustavo. Seja bem-vindo. Lídia entrou também. Seja bem-vinda, Lídia. Daqui a pouquinho, acho que o nosso convidado, Antônio Cháquer, vai estar aí. E aí ele já entra aqui para bater um papo com vocês. Silvio, boa noite, seja bem-vindo. Beatriz também. A gente vai aguardar mais uns minutinhos. A live estava programada agora às 7 horas. A gente começou um pouquinho antes. Dá mais um tempinho aí pro pessoal chegando. Rafael também, acabou de chegar, boa noite. E pessoal, enquanto a gente aguarda os mais participantes chegarem, convido vocês aí a compartilhar essa live. Né? Clica aí no botão de compartilhar, manda para os seus contatos, pessoal aí que vocês acreditem que possam se interessar, tá aprendendo um pouco mais aí hoje à noite e tá conhecendo aí um pouco desse Makeathon que nós estamos organizando. Deixa eu verificar aqui. Parece que o Cháquer já está online. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cháquer, se você estiver online aqui, sinaliza para mim, por gentileza, solicita para você participar aqui que eu já lhe aceito. Faz favor. Você já está por aqui, Cháquer? Manda uma mensagem aqui para eu saber, por favor.
Aguardar mais uns minutinhos. Ah, agora o Antônio Cháquera entrou aqui. Legal, vou aceitá-lo. Olá, Antônio, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Deixa eu Boa, ajeitar por aqui para ficar melhor, para a gente maravilha. poder ter um encontro legal hoje aqui no nossa aparece um pouquinho. Bacana. Prazer aí em conhecê-lo. Muito obrigado aí por ter aceito o convite, Ah, estar aqui conosco hoje, nessa segunda noite. sempre bom. Maravilha, muito legal aí. Começando a primeira noite da semana aí, já com a tua presença, podendo compartilhar aí um pouco do seu conhecimento aí com o pessoal que está presente aqui. Bom, ó, já estamos aí com 21 pessoas Que legal. participando. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, já vou passar a palavra para você, tá certo, Antônio? Claro. E eu, antes, já vou deixar um lembrete aqui para o pessoal. Para quem estiver participando aqui, é bacana que vocês vão estar conferindo ao vivo esse bate-papo aqui, essa palestra do Antônio. E se vocês forem tendo dúvidas, podem mandar aqui, ou então vocês podem mandar depois também na gravação dessa live. Sim, A gente vai sim. deixar ela disponibilizada ali, né, no perfil do Cindy Metal. E o que não der para. Não sei se aqui vai ser a dinâmica que vai permitir para que a gente consiga tirar todas as dúvidas, mas o pessoal pode ir mandando lá, aí depois a gente vai, ao longo da semana, sanando essas dúvidas do pessoal, tá certo? Bom, meu nome é Thiago Busato, eu estou aqui apresentando a Cindy Metal. Eu sou designer industrial, já estou no mercado desde 2009. Sou um dos fundadores da Ion Design Studio, é um escritório de design industrial, design de produto aqui de Maringá. Essa é a nossa especialidade. E para a gente é um prazer estar aqui também, estar participando desse Makeathon, esse evento aí que vem com o propósito de realmente trazer soluções aí inovadoras, né, e fomentar um pouco desse universo também. Antônio, vou passar a palavra para você. Obrigado mais uma vez aí por estar presente e ter doado aí um pouco ter separado um pouco do teu tempo aí para compartilhar com o pessoal, tá bom? Imagina, a honra é toda minha, Tiago. Boa noite a todos. É sempre uma delícia falar de inovação, falar do Brasil, falar do agronegócio e principalmente dividir as oportunidades e centenas de bilhões de reais que a gente tem em cima da mesa, Tiago, quando a gente fala da necessidade de atualização dos processos ligados à metalmecânica, a design de infraestrutura, a construção de novos produtos. Então, para mim, eu vejo esse primeiro contato e quero agradecer a Mari, que nos aproximou, né? A Mariana, a gente é fã da Beckenhauser, a gente sabe da jornada que a família teve na atualização de vários processos. E então, Mari, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e tenho certeza que é uma jornada que a gente vai poder contribuir com muita gente. Ô, Antônio, Pois não. desculpa te interromper, deixa eu só fazer um lembrete aqui importante que eu acabei Ah, legal. esquecendo. É importante, pessoal, tem muita gente que acha que está aqui, que se inscreveu já, né? Fez a Tá. inscrição para o Makeathon. E acabei esquecendo de falar que o legal dessa palestra que você vai trazer aqui Uhum. é falar um pouco, né, desse universo e de alguns problemas, desafios, né, Exatamente. que isso existe, para que vocês, pessoal, possam estar anotando, entendendo a ideia deste pré-evento, que vocês possam se inserir um pouco mais nessa temática e nos problemas que acontecem aí no segmento. Uhum. Né? E o Antônio vai trazer isso, então, é justamente para vocês poderem
ampliar aí o campo de visão. Tá certo? Contigo, Que Antônio. legal. Obrigado. Não, muito bem. E eu gostaria de trazer aqui para grande parte dos designers, dos engenheiros, dos administradores. Normalmente eu estou em live com zootecnista, com agrônomo, com veterinário. Então, por isso que eu estou tão empolgado, Tiago, em estar dividindo com você aqui. E eu vou pedir, por gentileza, que você complemente, você me pergunte, interfira durante esses minutos que a gente vai estar junto. Mas um primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês aqui que o Brasil é um país incrível do ponto de vista do agronegócio. Eu queria trazer alguns números que eu preparei para. São números do nosso dia a dia, mas gostaria de lançar. Se alguém sabe, e quisesse colocar no chat aqui para participar conosco, acho que o chat está ativado, não está? Tá ativado sim. Então, vou pedir para as pessoas interagirem comigo um pouquinho aqui. O Brasil tem um agronegócio que ele é muito importante no Brasil. O nosso PIB, em torno de 10, arredondando em torno de 10 trilhões de reais, e o PIB do agronegócio é 25% disso. Então, a gente tem aí o agro representando 25% do nosso PIB. Mas quando a gente olha para a balança comercial, que são as exportações com importação, basicamente a gente só tem uma balança comercial interessante porque as exportações de alimentos são muito pronunciadas nas nossas exportações. E eu queria fazer uma pergunta para a turma aqui que fala muito do agronegócio e quantos por cento da nossa área, né, que a gente tem do país, né, é preservada, na opinião de vocês? Nós estamos falando de quantos por cento da nossa área é praticamente idêntica a quando o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Põe no chat, por gentileza, põe no comentário. Quantos por cento da área do Brasil é uma área preservada? Né? Quantos por cento a gente tem de área preservada? O que vocês acham, gente? Do jeitinho, com mata, com floresta, do jeito que o Brasil foi descoberto. Né? Coloca para nós aí, quem arrisca. Não precisa fazer pesquisa no Google, obviamente eu vou falar o número aqui para vocês, mas eu queria interagir, se alguém quiser interagir comigo aqui, já é legal para a gente falar um pouco sobre essa dimensão do agro, e principalmente a dimensão do agro sustentável. Acho que isso é um ponto importante. A turma O, está meio tímida ainda, né? o, Mas eu já vou falar um número aí para vocês. você tá vendo aqui Gente, os comentários, Antônio? eu não estou Aparece vendo, para já começou a você? aparecer alguma Ó, coisa? aparece. Ah, acho que Opa! só eu que tô vendo. O Bernardo falou 65%, a Dilson 30%, o Guto 55%, Tisbeck 60%. Ah, legal. O Bernardo ele já acertou, então. Deixa eu ver aqui, eu estou vendo alguma coisa. Por que que eu não estou vendo o chat? Se eu preciso Será que não tá fazer alguma coisa aparecendo? Que aqui, deixa eu estranho. ver. No Né? meu Eu dei um ok meu aqui, vamos ver se vai aparecer. Talvez alguma forma aqui tá aparecendo para mim. Mas muito bem, o Bernardo acertou. Nós estamos falando em 65 ou 66%, de acordo com umas tabelas, de área preservada. Isso, Thiago, nos coloca numa posição global muito interessante. Por quê? Para dar um exemplo, essa mesma métrica dos Estados Unidos é de 19%. Então, o Brasil é um país gigantesco, com muita área preservada. Né? Isso é muito legal. Uma das maiores áreas preservadas do planeta. Esse nível de preservação nos coloca numa posição, principalmente, de um player de produção de comida de qualidade e sustentável. Porque a gente tem aí mais de 65% das nossas florestas preservadas e assim elas devem ficar. E existe muita falácia que eu gostaria de trazer aqui para contextualizar, que o agro ele é devastado, porque se fosse tão devastador assim, nós não teríamos 66% das nossas florestas preservadas. Essa área, para ter uma ideia, ela é praticamente de grande parte da Europa. Então, só na mata brasileira, a gente tem França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, os países inteiros dentro da nossa área preservada. Né? Uhum. Como eu falei, isso é muito importante que contribui diretamente com a gente evitar as mudanças climáticas. Né? E aí vem um ponto que tem tudo a ver com vocês da inovação, ou conosco da inovação, ou conosco da metalmecânica, ou conosco da eletrônica, da eletrotécnica, que basicamente é o seguinte, então, não há interesse nenhum,
nem do Brasil, nem dos técnicos brasileiros, e aumentar a nossa área produtiva, enfrentando ou seguindo um processo de desmatamento. Então, a gente não tem interesse nisso. E aí vem uma coisa muito legal, que é o tamanho da oportunidade. Nós temos em torno de 150 milhões de hectares. Um hectare vai equivaler mais ou menos um campo de futebol, digamos assim, né? Então, são 150 milhões de campos de futebol que estão só na atividade pecuária e 70 aproximadamente na agricultura. E olhando para a atividade pecuária, outros 66% dessa área, né, em torno de 66%, esse é um número que varia entre 60% e 65% em grande parte das estatísticas, são áreas de baixa produtividade, áreas degradadas, áreas passíveis a gente aumentar a produção. Então, o que eu queria contextualizar e já começar a pedir ajuda e reflexão de quem está nos ouvindo hoje. Ponto número 1, o Brasil tem muita área, porque o Brasil é um país continental, só a nossa reserva ela é equivalente a grande parte da Europa, né? Então a gente consegue imaginar o nosso oeste europeu todo caberia na mata brasileira. O agro representa um quarto da atividade econômica do país, porém existe uma oportunidade gigantesca que eu estou falando dos bilhões em cima da mesa. Existe uma oportunidade no caso das culturas agrícolas. Quando eu falo das culturas agrícolas, arroz, feijão, milho, soja, café, tomate, fruta, numa condição básica de aumentar em pelo menos 30% a produtividade, considerando que o Brasil produz e que as tabelas de referência nos trazem. Então, assim, então dá para produzir 30% mais café, 30% mais arroz, 30% mais feijão, 30% mais tomate, pelo menos. Se a gente olha para aquela turma do topo da produtividade e não das médias, a gente pode falar tranquilamente em aumento de 50%. Então, opa! Então você vê que isso tem bastante. Imagina o impacto no nosso PIB. E agora vamos olhar para a atividade que eu represento de forma geral mais, que é a atividade de produção de carne, né? A produção de carne, a gente vive num país que, em média, cada hectare, ou seja, o tal do campo de futebol, ele produz o equivalente a 60 quilos de carne. A 60 quilos de carne. E, para dar uma ideia, nós temos clientes, e até daqui a pouco eu vou me apresentar um pouco melhor, que eu venho pulando isso, que produzem 600. Ou seja, 10 vezes mais. Né? O que a gente tem aqui na nossa referência? Que a só atividade de produção de carne, ela pode aumentar em pelo menos 3 vezes, com um alvo de 4 vezes na média. Aí, Tiagão, eu pergunto para você. Bom, nós temos uma atividade que representa 10% do nosso PIB. Se ela usar mais inovação, que são novas formas de a gente fazer as coisas mais barato, mais rápido, mais eficiente, o que a gente encontra? Que a gente pode aumentar em 4 vezes o que a gente gera hoje. Se a gente conseguir aumentar em 4 vezes o que a gente gera hoje, nosso impacto no PIB ele não vai ser mais 10%, ele pode ser entre 40% e 50%. Então, imagine que a gente está falando aí que se nós temos um PIB de 10 tri aproximadamente, nós temos entre 3, 4, até 5 trilhões disponível para aumento de produtividade no agronegócio com muita tranquilidade. Então, olha esse dimensionamento. E aí vem uma outra questão que é muito interessante, gente que está me ouvindo hoje, que a gente está vivendo uma grande mudança geracional. A gente vive hoje o super ciclo tecnológico, a gente está falando de ecossistemas ultra conectados, estamos falando em biotecnologia, a gente já fala, inclusive, que em 20 anos o mundo vai estar completamente irreconhecível, né? O advento dos sensores, das câmeras, da inteligência artificial, da biotecnologia vão levar o mundo para o mundo estar irreconhecível. A gente está num país
que tem todas as condições de garantir duas ofertas vitais para o planeta: mata, floresta, que vai ajudar a gente a evitar as mudanças climáticas, e alimento, tendo potencial de produzir 30, 40, 50, e no caso de carne, mais o dobro de alimento. Então, essa é a nossa grande oportunidade de alimento verde. E a grande oportunidade, Tiagão, é agora, porque nós estamos vivendo uma mudança geracional, cultural. Se a gente olha para a geração dos mais antigos, a geração que a gente chama de baby boomer, essas pessoas, elas saíram do Paraná e foram para o Mato Grosso, foram para Rondônia, foram para o Acre, e lá elas construíram estradas, elas abriram as áreas, elas fizeram escola e fizeram a parte delas. Aí chegou a outra geração, que é a geração X, que é a minha geração, que começou a aumentar a produtividade dessas áreas. Olha, agora não é só fazer mais estrada e ponte. Ainda tem que fazer muita estrada no Brasil, tem que fazer muita ponte, muita escola, obviamente, mas agora a gente precisa aproveitar melhor aquilo que tem. Legal. E a gente usou processos offline para fazer isso. Né? E aí chega, possivelmente, Thiago, a tua geração. Você nasceu que ano, Thiago? Desculpa perguntar. 84. Então, a sua geração mesmo, né, que são os milênios, né, a geração Y. A tua geração, na tua infância, ou na tua adolescência, eu lembro que você já tinha uma internet rudimentar, mas já tinha, não é? Tinha aquela discada que você usava Você depois lembra das do 10, né? barulhinho que ela fazia para conectar ou não? Oh, E que lembro. hora você tinha que entrar na internet na época? Era à noite, acho que depois das 10 da noite, que aí ficava mais barato, Que é né? mais Tinha todo... barato e tal. Né? Então, assim, você já tinha uma conexão tal. Aí depois da gente, Thiago, vem a outra geração, Z, que é uma geração que já nasceu no mundo conectado, com smartphone, e que já teve acesso a um mundo muito diferente. Os nossos pais e avós, eles tinham dificuldade de comprar uma maçã. Não era assim que eu vou comprar uma maçã. Não tinha maçã. É? Dificuldade de fazer um telefonema. Televisão tinha uma no bairro. Né? Então hoje a gente convive e de repente a gente está aqui num mundo super conectado. A gente poderia estar, a gente está na mesma cidade, obviamente hoje por motivos óbvios, mas não importa, a gente estaria fazendo essa live e olhando. Se por um lado a gente consegue fazer uma compra online, eu consigo entrar numa maquininha no aeroporto e comprar uma água, uma máquina que faz um café. A gente consegue utilizar diferentes motores de inteligência artificial, sejam para imagem, para texto, mesmo chat GPT e todos os seus derivados. E a gente olha para uma atividade economicamente muito relevante para o país, que é o agronegócio, onde a gente separa claramente a agricultura da pecuária. A agricultura, ela já é sensorizada, ela já é georreferenciada na sua maioria. A gente já tem máquinas semi-autônomas com piloto automático. Então, você tem as tecnologias. Mas aí, gente, eu quero fazer uma provocação. Quando a gente vai para a atividade pecuária, a gente não tem um sensor. Nem um sensor. A gente vive um dia a dia onde os sensores eles fazem parte da metalmecânica. Né? Uma coleta de dado autônomo, seja qual for, sabe? Você pode coletar dados autônomos. Eu tenho um colega, obviamente, que até ele trabalha conosco aqui, que de repente ele estava comentando sobre tratamento de imagens que dão predição de volume de compra. O Thiago está entrando em determinada loja, da forma que o Thiago está vestido, o entendimento da idade dele, o vendedor vai poder predizer qual é o perfil de compra, como ele quer ser atendido. A gente usa um carro, quando você dá ré, ele avisa se você vai bater ou não, e talvez já faz, sei lá, 20 anos que a gente sabe se o carro vai bater ou não, dando ré, por exemplo, né? Sem falar dos carros que estacionam sozinho, que freiam e assim por diante. E, de repente, você está numa atividade biológica onde o homem tem que abrir a porteira para o gado passar. Onde o homem precisa apertar um botão para o gado pesar. Onde o homem precisa ter todas as atividades de anotação para saber se ele colocou determinada ração no coxo, se esse gado está bebendo água e assim por diante.
E isso, obviamente, traz nitidamente, até quero dar um número para vocês aqui, uma dificuldade da gente ter o nível máximo de produtividade. Então, vou dar um exemplozinho aqui. A gente, a, a ciência demonstrou que o animal gosta de comer um capim que teve 7 horas de sol para fazer fotossíntese. Tem mais açúcares na planta. Então, o ideal é que os animais todos mudassem por volta das 16 horas da tarde. Sair de uma área que a gente chama de pasto 1 para o pasto 2, que recebeu lá X horas de sol e é um capim mais nutritivo. Porém, como que a gente vai fazer para mudar todos esses animais no mesmo momento? Se você tem um funcionário que tem que andar todos. Então, mesmo se ele começar, ele não vai começar e terminar na mesma hora. Outro exemplo, a gente tem um cuidado com um bezerrinho, né, que é o filho da vaca, que você precisa cuidar do umbiguinho quando ele nasce. Tá? E para cuidar do umbigo, a gente normalmente veste ele numa espécie de um manto de couro e suspende ele num gancho e cuida desse umbigo. Coloca lá um iodo, cuida do. Igual a gente faz com o umbiguinho de uma criança quando nasce, né? A gente precisa Uhum. cuidar do umbigo do bezerrinho. E 100% das fazendas, né, que eu conheço, pelo menos, ou eles ficam em cima do bezerrinho deitado no chão, e o bezerro dele, o umbigo desse bezerrinho, em contato com o sol, que pode contaminar, ou o cara veste ele nessa roupinha para suspender com o umbigo de fora, com o próprio esforço da mão para pendurar ele aqui. Só que um bezerro pesa 30 quilos. Se não for um cara ultra crossfitter, talvez no quinto Sim, bezerro ele já cansou. já. Eu pergunto para você, Thiago, existiria um sistema que eu simplesmente posso descer esse gancho, apertar um botão, subir esse gancho e de repente eu não sofrer tanto para curar o umbigo desse bezerro? Será que a gente consegue um design desse tipo de tecnologia, por exemplo? Será que não Uhum. existiria um sensor que me indica se tem água ou não, se tem um volume de água ou não naquele reservatório? Poxa vida, entre 50% e 80% do nosso organismo e do animal é água. E às vezes o camarada, o animal está sem água, só que o cara só sabe se ele for lá ver. Porque em nenhum momento chegou uma água sensorizada. E se a água está limpa, se a água está suja, poxa vida, a lavadora de louça da minha casa tem um sensor de turbidez que fala que a louça foi lavada Uhum. quando a água está limpa. E será que a água dos animais não poderia ser essa? E aí a gente entende o porquê, quanto dinheiro tem em cima da mesa e quanto é inexistente a presença da metal mecânica dentro dessa tecnologia, né? Otônio, poxa, muito interessante tudo que você falou até agora. Inclusive, ó, teve uma pergunta Ah, aqui. por favor, como Pode ir eu mandando não estou vendo o perguntas. chat, se você Eu não... puder me ajudar aqui, sim. Então, eu não entendi porque você não está vendo, mas eu estou anotando aqui. O Bernardo mandou uma pergunta, quase eu que já vou ler. caiu aqui. Deixa eu... Mas deixa eu só tirar uma dúvida aqui, pegando Pois bem não. o link do que você está falando, Antônio. Bom, pelo que eu anotei aqui, é o dobro de hectares, né, destinados à pecuária em relação Em relação a... à agricultura. E por que a agricultura realmente é super tecnológico, né? Sim, Lá hoje na agricultura é tecnologia de ponta. e Por que ponta. a gente não vê isso na pecuária, Antônio, na sua opinião? Qual que é essa barreira de entrada para que... Porque para mim parece algumas soluções que é adaptar, porque como você deu o exemplo da tua máquina, né, de lavar louça. Aham. Poxa, já existe soluções parecidas em outros produtos, outros segmentos. Não era fácil de adaptar para a pecuária? Por que é muito Seria difícil? A gente fácil. não E vê eu vou isso. responder com alguns números que vão nos auxiliar. Né? De forma geral, essas fazendas, na média, elas faturam por essa medida diária, que são 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, elas faturam o equivalente a R$ 1.200, de forma geral. Quando você vai Uhum. para uma agricultura, onde o Brasil ele tem uma oportunidade que você pode ter duas safras, em alguns casos até três, mas você tem a safra de verão, que normalmente se planta soja, pensando em milho e soja, não vamos falar em café e tal. Quando eu falar em fruta, vou dar números de fruta também. Uhum. Mas assim, vamos falar em milho e soja, não é incomum, ao invés de ser R$ 800 de faturamento, ser 8 mil de faturamento. Claro que nós Nossa. estamos falando de uma cultura que usa o máximo de tecnologia
E falando da palavra cultura, você tem um líder que culturalmente é um líder muito empreendedor, mas ele tem um orçamento em torno de 8 mil de faturamento. Quando a gente vai para o café, esse café nós podemos falar em 70 mil reais nessa mesma área. E quando a gente vai para a fruta, a gente pode falar em 200 mil reais. Então nós estamos falando de menos de 1.000 para 8 mil. Porém, se a atividade pecuária tivesse mais engenharia, vou chamar desse jeito, eu sou Uhum. zootecnista, a gente conhece de pastagem, a gente conhece de genética, de saúde animal, mas a gente não conhece de engenharia. A gente não sabe fazer o motorzinho que abre a porteira sozinho. A gente não sabe fazer o leitor que indica se o comportamento daquele animal está adequado ou não. Então, de repente, eu tenho um lugar que o movimento econômico ele é muito baixo e culturalmente de menor adesão. Até porque nos anos 80, Thiago, se você vendesse um animal, você poderia comprar 1 hectare de terra, ou os 10 mil metros quadrados. Hoje, basicamente, a gente tem que vender 20 para comprar 1 hectare de terra. Então, houve uma formação, talvez até do próprio produtor médio brasileiro, né, que é o mesmo líder que foi empreendedor, que migrou do Rio Grande do Sul, do Paraná para o Mato Grosso, onde ele viveu uma atividade que foi muito próspera durante muitos anos. Porém, o cenário mudou e culturalmente a gente ainda não mudou. E os processos hoje tecnológicos, eles são fundamentados no aumento de uso de insumos. Ou seja, Uhum. para ele aumentar a produtividade, ele vai ter que usar, por exemplo, mais fertilizante, ele vai ter que usar mais ração. E que, via de regra, se eu estou usando mais fertilizante, mais ração, obviamente vou ter que gastar mais. Vai produzir Uhum. mais, mas vou ter que gastar mais. Se eu gasto mais e não gerencio, porque não aproveitei melhor, obviamente eu posso até produzir mais, mas não ganhar mais necessariamente. Então a gente não teve a construção histórica de uma cultura de processos. Uhum. Quando, por exemplo, o Thiago, na tua empresa de design, repensou o design de uma propriedade de pecuária, garantindo com que a gente tivesse menor investimento em cerca e menor investimento em mão de obra, porque a gente conseguiu automatizar um determinado processo, o investimento no longo prazo vai ser muito mais eficiente. Então, eu vou atribuir que a dificuldade em a gente usar a tecnologia, ela vem primeiro, culturalmente, segundo, pelo nível de financiamento, e o terceiro, basicamente, pela ausência de uma ciência de processo. Quando a gente olha para a ciência desenvolvida no agro, das pesquisas, o Brasil é um grande pesquisador, seja de pecuária ou de agricultura, grande parte das pesquisas são pesquisas importantes, mas são pesquisas que é o efeito do uso do produto tal em substituição ao produto tal. E a gente não tem praticamente pesquisas que falam de processos. Eu diria que menos que 20% das pesquisas são de processos. Uhum. E eu não conheço nenhuma pesquisa do uso de sensor, de câmera, de automação, né, para o aumento de produtividade da pecuária. O que a gente tem de metalmecânica dentro das fazendas, de forma geral, elas estão dentro do curral quando você precisa levar o animal para receber uma vacina e assim por diante. Aí houve uma evolução, obviamente, né? As balanças a gente teve evolução, mas a evolução foi dentro de um curral que o animal vai poucas vezes por ano. Fora desse curral, a gente teve poucas inovações. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, porque, por exemplo, existe possibilidade da Metal Mecânica desenhar um dispositivo para que quando a gente vai cuidar desse bezerrinho recém-nascido, a gente consiga cuidar com menos esforço. E a vaca que está atenta com o bezerrinho dela não incomode a pessoa. Né? Então, de repente, porque o cara está cuidando. Toda mãe, ela é zelosa com o filho. Agora, imagine uma vaca de chifre vendo alguém em cima do filhinho dela. Ela vai querer, né? É, Deixa eu proteger meu filho. exato. Então, imagina a gente conseguir, e vou dar um número também muito legal. Se a gente conseguir garantir com que os animais colham o capim na altura certinha, a gente consegue aumentos de produtividade que superam 30%. Mas se o capim ficar alto demais ou baixo demais, ele perde
a capacidade nutritiva dele. Né? Caramba. E aí, o camarada, às vezes, porque ele bobeou e de repente passou o ponto. Passou o ponto do capim. Ou de repente entrou em. Porque, obviamente, depende do olhar da pessoa, depende dele estar ali. E, obviamente, com a mudança das gerações, aquele profissional que, na prática, ele era quase. Ele era, poder dizer assim, ele tinha uma escolaridade muito baixa, alguns semi-analfabetos, mas ele tinha uma linha do olho, eu brinco do sensor da linha do olho muito calibrado. Então, ele conhecia o animal, ele chegava no grupo de animais, ele falava assim: olha, tá faltando animal tal, porque era muito sem, ele tinha muita, essa pastagem está no ponto ideal. Conforme as gerações foram mudando, a gente obviamente a formação passou a ser mais velha, porque esse moço é de uma época que criança ele já trabalhava. Então ele teve uma formação diferente. De uma forma correta, obviamente as crianças não trabalham mais. Então ele vai aprender isso em idade mais velha. E aí está fazendo uma falta enorme desse novo olhar. Que as novas gerações, primeiro que elas não querem estar na fazenda. Especialmente na fase recente, Thiago, agora sim que a gente tem Starlink, tem internet rápida em qualquer lugar do planeta tal. Mas antigamente era um sofrimento com internet, né? Não que não seja agora, eu vi que até deu uma travada aqui, né? Então a internet Deu. aqui na cidade dá uns probleminhas, né? Dá. Mas a oportunidade de falar assim, poxa vida, a gente pode melhorar esse processo. Aqui cabe um robô, aqui cabe um sensor, aqui cabe um termômetro, aqui cabe um dispositivo com servomotor para fazer determinado trabalho. E isso é um incômodo muito grande que a gente tem, e por isso que eu estou muito feliz em estar aqui. E nós Legal. estamos falando de, como eu falei, trilhões em cima da mesa. Né? Então, acho que esse é um ponto Sim. importante. Ô, Antônio, deixa eu aproveitar e trazer algumas perguntas, Opa, por favor. algumas falas aqui complementando o que você disse aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou em ordem, tá, pessoal? Se por acaso eu não li a pergunta de alguém, por favor, sinaliza, manda de novo Tá. que eu leio. Ó, deixa eu achar aqui. O Bernardo, eu vi que foi que mandou a primeira, quando você estava falando ali, né, dos desafios e das oportunidades, né, do dinheiro que é deixado em mesa, do quanto que é possível aumentar, né? 30, 40%, né? 4 vezes, né? Tem pelo O setor. menos 3 trilhões de reais em cima da mesa, pelo menos. Então, 3 o trilhões. Bernardo, bastante coisa. Ele pergunta assim, ó, a dúvida dele, ele falou, teria mercado para absorver toda essa produção? Pois toda vez que tem aumento de produção, o preço derrete. Legal. Muito obrigado pela pergunta. Bernardo, né? Bernardo. Novamente. Isso, Bernardo. Bernardo, o Brasil hoje ele tem de consumo interno em torno de 80% do que a gente produz fica dentro do Brasil, quando a gente fala em carne. A gente só exporta 20%. Quando a gente olha para o crescimento demográfico, principalmente com o crescimento econômico de alguns países asiáticos, não tem como não citar a própria China, e, por exemplo, a gente tem o nível de consumo de carne brasileiro. Hoje a gente já comeu 40 quilos de carne por ano, hoje a gente come em torno de 26, e grande parte do mundo come menos do que 5 quilos de carne bovina. Então, obviamente, se a gente aumentar a nossa produtividade, um trabalho importante comercial das agências para que a gente possa atender determinados mercados e principalmente percebendo que a gente pode acessar países emergentes, né, e garantir com que eles tenham consumo dessa carne, a gente vai poder atender esse mercado. Se não houver um trabalho justamente de aumento de demanda, aí você está completamente correto. Mas, como eu falei, grande parte dos países não chega em 5 quilos de carne, e países como o Uruguai, por exemplo, como a Argentina, quando estão economicamente bem, chegam a comer 60 quilos de carne por ano. Nossa. Se o Bernardo, se você fizer a conta de quanto você come de carne bovina por ano, com certeza você vai, se você não obviamente, se você comer carne, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho. E lembrando, se a gente já tivesse exportando a grande maioria, com certeza a gente teria grandes dificuldades desse aumento. Né?
E aí existe até uma outra coisa que pode ser, que eu mais acredito, inclusive. Não necessariamente esse aumento de produtividade, Bernardo, esse aumento de produtividade em toda a área. Talvez se a gente usar metade da nossa área produtiva e destinar a outra metade da área para demais culturas, para produzir arroz, feijão, madeira, tomate, fruta, e que tem mercado crescente, a gente pode triplicar ou quadriplicar a nossa produção por área, sem triplicar a nossa produção total, oferecendo área para outras culturas, como o café, por exemplo. O Brasil, ele pode ser um grande player do café, ele já é, mas ele pode ser muito maior. Fruta, peixe, outras carnes, como carne ovina, carne suína. Então, existem várias possibilidades da gente aproveitar essa área, mesmo que seja para a área de produção de outras culturas, reflorestamento, o que seja. Então, a gente olha muito para isso, né, para ter essa viabilização. E antes até de devolver a próxima pergunta, Tiago, vou pedir licença para dizer, existem modelos regenerativos, a gente é ativista a aplicação de técnicas regenerativas e a gente mede o balanço de emissões de gases de efeito estufa. Né? Então, é sempre muito falado da importância do agronegócio. E eu queria dizer que 70% das propriedades de pecuária que nós monitoramos 820 propriedades. E a gente faz várias medições de balanço de emissões de gases de efeito estufa. 70% ou captura CO2 equivalente da atmosfera, porque o animal emite, mas o capim cresce, ele remove, porque ele está crescendo e fazendo fotossíntese, ou são emissões muito pequenas, né, menores que o do automóvel. E as áreas que emitem mais são áreas degradadas de baixíssima produtividade, que em breve, como são áreas que dão prejuízo, em breve elas vão deixar de estar na atividade, porque elas emitem porque o capim é muito baixo, porque ela teve algum tipo de degradação, e áreas que se degradam, elas são emissoras. Então, a gente acredita muito que a pecuária profissional, a grande vantagem do agronegócio, é que a gente não precisa decidir entre ser rentável ou ser sustentável. Não há como ser rentável sem ser sustentável, porque é um processo biológico. E o processo biológico, ele obviamente, ele exige muita sustentabilidade. Então, essa é a grande vantagem. E a gente acredita fortemente em transformar as fazendas em verdadeiros aspiradores de gases de efeito estufa. Né? A gente já tem aí 32% dos nossos casos, eles são fazendas que não são só net zero, são net negativa, porque eles aspiram gás de efeito estufa. Né? Então, isso é uma coisa muito legal, e a gente está medindo com o apoio de grandes cientistas, auditados, tal, porque a gente, se tem um problema, nós queremos saber, né? A gente não quer ser um ativista. Então, tem fazendas boas, fazendas ruins. As ruins a gente vai criticar e as boas a gente quer multiplicar. Mas podemos ir para a próxima pergunta. Que legal. Poxa. Aí depois a Érica fez um comentário quando estava falando um pouco dos desafios, como que é hoje, né, nas fazendas, né? Ela falou assim, olha, eu acredito que a cultura do pecuarista ainda é de relação direta com o animal. No tocante a pequenos e até médias pecuaristas, tem muito receio de automatizar suas propriedades. Cabe investir na mudança de mentalidade, ela falou. Ela está coberta de razão. Eu quero dar mais um número. Né? Como que é o nome dela? É a Desculpa. Érica. Érica, você falou uma coisa muito interessante. Érica, o Brasil, nessa área que eu estou citando agora do bovino, nós temos 2,5 milhões de propriedades. 2,3 são propriedades pequenas ou muito pequenas. Então, as soluções tecnológicas, ela não precisa ser pensada para o grande, porque a grande maioria são propriedades pequenas. 2,1 milhões são abaixo de 20 hectares. Então, essa relação com o animal ela é próxima, mas muito da geração anterior. As novas gerações que já foram criadas no mundo conectado, sensorizado, com celular, que participam da live, ele vai ter muito carinho em poder ter um painel, um centro de inteligência, talvez na propriedade ou no próprio celular, que vai medir o comportamento animal. Dando um exemplo, se o animal andar menos de 1,4 km por dia para se alimentar, significa que ele está gastando um tempo adequado para se alimentar. Ele não precisa andar muito, porque a gente não quer que o animal ande muito. A gente caminha para emagrecer, não é? Então, e corre e tal.
muitos. Então, eu posso ter verificações ou sinalizadores. Olha, determinado animal está andando mais do que deveria. Eu sei, por exemplo, na nossa linha do olho, que se a gente tiver uma temperatura elevada, acima de 27, 28 graus, e for 11 horas da manhã, e os animais não estiverem deitados, é um mau sinal, porque a gente espera que eles já estejam buscando uma sombra, deitados, que eles Uhum. já se alimentaram. Mas tem muita fazenda que está 35 graus, 40 graus, o animal está de pé tentando comer ainda. Então já é um indicador que as coisas estão ruins. E vejo que se a gente conseguir dar o alerta, que é como se a gente tivesse, tirou o cinto de segurança, ele está apitando, a gente vai lá e põe, porque tem um sensor que fala, você está sem o cinto. Você está Uhum. dirigindo, você tem um pouco de sono, plim no painel do carro falando, pare para tomar um café. Esses carros mais modernos, você tira a mão do volante, ele fala, põe a mão no volante, né? Então, isso vai poder ajudar muito essas novas gerações que culturalmente já passaram por uma transformação. E muitas nem querem voltar na propriedade, porque elas não querem ter aquela vida que o pai Uhum. teve. Então, É. a metalmecânica, a tecnologia, né, a eletrônica, a elétrica, vai fazer uma inclusão muito grande, até porque a partir do momento que a gente tiver servomotores para levantar ou para baixar alguma coisa, eu não preciso mais do seu tiãozão, que é um fortão de 90 quilos. Eu brinco, talvez alguém aí, mais, né, uma moça de 40 quilos, vai poder fazer um trabalho tão bom ou melhor que o Exato. dele, porque ela está sendo assistida por modelos pensados em simplificar, né? E vai ser bom para os animais. Então, a mudança cultural é muito importante e ela precisa de gente como vocês, como a Mari, talvez como eu, para a gente poder criar demoplots, mostrar que é possível trazer as pessoas e falar: você quer ir lá todo dia ou você gostaria que no domingo, enquanto você está assistindo o jogo do teu time de coração, os animais possam ainda estar alimentados no estado da arte? E Uhum. que o primeiro momento que ele ficar sem água, vai tocar um alerta no teu celular e vai falar que no ponto 4 de água, essa água está um pouco mais suja. Então, assim, isso é um ponto relevante aí que eu vejo que a gente vai ter que propor mesmo, até para trazer as pessoas de volta. Se a gente não ter sistemas semi-autônomos, nós não teremos gente para trabalhar nas propriedades de pecuária, porque eles não estão interessados mais em fazer esse trabalho braçal. Uhum. Perfeito. Eu vou. Eu vi que mais pessoas mandaram. Posso ir lendo Por aqui favor, as eu prometo perguntas, que eu vou responder direto ao ponto, os sem fazer muita comentários? Não, filosofia. tranquilo. Tranquilo. Ó, o Leandro Castilha falou aqui, ó, parabéns, Neto. Fala sempre inspiradora. Apenas para comparar, as cadeias de suínos e aves incorporaram tecnologias de ponta, porque grandes empresas plataformizaram a produção e integração, as Sim, cooperativas. muito Isso, legal. de E, fato. e olha que interessante que ele trouxe, assim, ele monitora em tempo real a temperatura do aviário. Tá? E a mesma coisa acontece na produção de suíno, mas justamente porque a cadeia se envolveu. E a gente então precisa de um fortalecimento da cadeia, que investiu em desenvolvimento, em tecnologia, né, que ainda não chegou na pecuária. Uhum. Ele Muito tá, legal. o Leandro complementou aqui também, ele falou que a bovinocultura de corte ainda é muito heterogênea, onde a incorporação de tecnologias depende da interação do proprietário e Sim, não da empresa, né, marca de carne. exatamente. A, deixa eu ver aqui, a Lima Vese, ela falou assim, ó, já fiz pesquisas de otimização de processos operacional e, de fato, falta pesquisa sobre o assunto no Brasil. Senti Uhum. dificuldade de encontrar referências para comparação de resultados. Olha que legal. Então ratifica aquilo que é realmente são poucas pesquisas de processo, né? Uhum. E a primeira mudança para propor essa mudança cultural, olha, se ele não precisar gastar dinheiro e só mudar o processo, com certeza a gente vai conseguir uma adesão mais rápida, obviamente, né? Uhum. O Flávio Florenzano, ele Uhum. fez uma pergunta aqui, ó. Qual seria uma boa diversificação para uma fazenda? Falou assim, hoje de pecuária, quanto de agricultura e fruta. Tem algum modelo que aumentou muito o faturamento por algo Tem. significativo? Acho que eles...
os modelos de integração lavoura-pecuária e floresta, onde você tem sistemas de produção que variam, por exemplo, 50, 30 e 20, 50 pecuária, 30 agricultura, 20 floresta, ou mesmo um terço, um terço, um terço, existe um grande aumento. A gente é convencido que em propriedades menores, que é grande parte do Brasil, a gente pode caminhar para o modelo regenerativo. O modelo regenerativo, ele no conceito, ele pede mais do que uma espécie animal. Então a gente pode ter pecuária e agricultura. Imagina que legal se a piscicultura, a água da renovação da produção de peixe, se torna elemento de irrigação das pastagens, onde aquele nitrogênio que é tóxico para o peixe vai fazer a irrigação das plantas que vão crescer, e aí nesse pastejo pluriespécies, você pode ter bovinos e ovinos. Isso já acontece nos Estados Unidos, mas é muito pouco no Brasil. E aí uma propriedade pequena, obviamente, vai multiplicar em algumas vezes o nível de faturamento. Claro que isso torna o processo mais complexo, mas nada como a eletrônica né, e a metalmecânica ajudar a gente a sensorizar tudo isso. Então, a gente tem o famoso dividir os ovos, não estarem nas mesmas cestas. Né? A gente acredita que o futuro do agronegócio brasileiro, que é feito por fazendas muito pequenas e pequenas a sua maioria, vai precisar aí de sistemas integrados de produção, mais de uma espécie, agricultura, podendo caminhar fruta. Existem modelos, são lindos, de peixe com morango. Né? Olha só. E as coisas se complementam muito bem. E às vezes a quantidade de fertilizante da água do peixe é tão forte que tem que diluir para o morango não queimar de tanto nitrogênio para o tal morango. Porque a gente precisa ter bons processos para que não seja tão complexo essas integrações. Né? Mas a 50, 30, 20 são modelos que funcionam bastante bem. Pô, que legal. A Lima agora mandou uma pergunta. Ela falou assim, ó, Antônio, é possível aumentar a produtividade com ações voltadas também para a diminuição do desperdício na cadeia de distribuição? Muito. Infelizmente, a gente tem grandes desperdícios na nossa cadeia, até porque, por exemplo, projetos de produção e consumo local. Se a gente imaginar o seguinte, poxa vida, eu vou comprar tomate. É bem provável que um tomate produzido aqui foi para um centro que talvez lá em Presidente Prudente, e esse cara de Presidente Prudente que comprou o tomate aqui, ele classificou o tomate e mandou o tomate de volta, que chegou na quitanda que eu comprei o tomate, assim por diante. Então, esse tomate viajou para lá e para cá. Se a gente tivesse uma espécie de... Isso aconteceu para organizar a cadeia, não é só uma questão de atravessar. Né? Então, a gente vê que a nossa cadeia ainda é organizada de uma forma antiga. Agora, se esse próprio produtor, se a gente tivesse um organizador de cadeia, onde classificasse os tomates, né? Onde o animal que foi produzido pudesse ter produção e consumo local através de plataformas digitais, a gente teria menor desperdício, que ia viajar menos, ia estragar menos, ia cair menos na estrada. Então, eu vejo, produção e consumo local é algo muito importante. E cabe, obviamente, e aí entra uma questão governamental. Vamos imaginar assim, a região de Maringá, Maringá região. Poxa, Maringá região tem aptidão para produzir o quê? Dá para produzir feijão, dá para produzir arroz, dá para produzir soja, dá para produzir milho, dá para produzir boi, dá para produzir alho e tal. Muita coisa dá para produzir aqui. Mas pode ser que a gente avalie assim, olha, Maringá consome X mil toneladas de alho, só que ela produz um terço disso. Será que não vale a pena fomentar esse produtor em produzir alho e ter benefícios, assessoria, cooperativa tal, para a gente produzir pelo menos o alho que a gente vai consumir aqui dentro de um balanço de produção? Aquilo que não tem bioma para produzir, obviamente, eu quero noz macadâmia, eu quero comer truta. Cara, isso não vai ter aqui, porque não é nesse bioma. Eu quero, sei lá, coco da Bahia. Então, tem como produzir tudo, obviamente. Mas se a gente conseguisse trabalhar dessa forma, eu acredito que a gente teria redução de custo, redução de desperdício, aumento do valor do PIB agropecuário, né? E ainda a inclusão de pequenos produtores em culturas que a gente teria de maior cuidado, que nem sempre ela consegue fazer em grandes propriedades, ela vai ser viabilidade em propriedades menores. Então, sim, mas eu não vejo isso sem a tecnologia e sem tecnologia assim, de alto impacto, como Airbnb, como Uber e outras plataformas. Então, é uma plataforma
do Ceasa digital, digamos assim, entre aspas, do Ceasa, Uhum. talvez ele pudesse olhar para isso e a gente falar, olha, a gente precisa de tantos quilos de produtor de tal produto e a gente, em Maringá, na saída para Prudente, é a melhor região para a gente produzir isso, porque aqui tem um solo e tem um clima para isso. Quem quiser, vem falar conosco que a gente vai fomentar e tem garantia de compra, inclusive. Então, existe e acredito fortemente, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, sustentabilidade, inclusão social e outras ODSs. E a gente acredita bastante na produção e consumo local. Legal, certo. Olha, mas 3 pessoas acabaram de comentar aqui. Uma foi a Lídia. Ela falou: Antônio, parabéns pela exposição. Na sua opinião, os sistemas de sensoriamento agregariam bastante na ILPF? Seria Muito. essa uma dor? E se sim, em que nível? Legal. Só contextualizando para quem não entende o termo, ILPF é integração lavoura, né, que é agricultura, pecuária e floresta. Uhum. A sensorização ela pode contribuir, por exemplo, existem momentos que são momentos ideais para você plantar o capim e momentos ideais para você tirar o gado para que depois a agricultura vá nessa área. Nós sabemos que a agricultura ela vai muito bem quando a gente tem 4 toneladas de palha, aproximadamente, nesse solo. Se a gente errar e deixar muito mais palha ou muito menos palha, a gente talvez ou esteja desperdiçando a fase da pecuária, né, ou não esteja contemplando as questões da agricultura. Então, o sensor de que indique as alturas, umidade de solo, a temperatura, vão poder auxiliar bastante. Imagina assim, a gente tem problemas graves de queimada em floresta, a gente acabou de ver assim, o problema não é apagar fogo numa área aberta, o problema é apagar fogo na mata, que é muito difícil. Nós tivemos recorde de temperatura e recorde de intervalo entre chuvas. Uh, Nós temos clientes que ficaram 144 dias sem chover, com recorde de temperaturas máximas 10% superiores ao histórico máximo, né? Uhum. Então, o risco de fogo é muito grande. Agora, imagina se a gente tem medições de temperatura e de probabilidade de fogo, né, que vão indicar, olha, fique alerta, né? Porque a gente está num dia onde isso é muito... E é diferente você lá naquele dia e estar preparado com a tua brigada de incêndio e trabalhando dessa forma. Então, eu vejo Sem que todas as decisões que a gente conseguir coletar dados com sensores, com câmera, seja sensor ultrassônico, seja com termômetro, com pluviômetro, com hidrômetro, com higrômetro, não importa, com toda essa gama de sensor, a gente... Né? certo, Antônio. A Juliana, ela complementou aqui, né? Muito importante sua fala mensurando a quantidade de pequenos produtores, porque por Uhum. vezes vemos a tecnologia, a automatização relacionada com grandes Só produtores, com né? grande. Confinamentos, e é de suma importância, ela complementa aqui, que essa tecnologia chega aos pequenos e médios produtores, né? E isso que eu veio linkado com o que ela está falando, isso que eu ia perguntar também. Na tua opinião, Antônio, essas soluções, pensar em soluções aí para o setor, você acha que seria mais fácil, às vezes, tentar aplicar num pequeno, né? Ou, de repente, não, é melhor numa grande, é mais fácil porque, de repente, tem mais dinheiro, né? Mas, às vezes, para implementar numa grande área é mais difícil, imagino que o desafio seja maior. A transformação econômica do nosso país ela é essencialmente orientada ao pequeno. A gente aqui antigamente fazia consultoria tradicional, indo na fazenda e tal. Hoje, com o nosso atendimento 100% remoto, a gente consegue atender propriedades muito pequenas com tickets de R$ 300 por mês de consultoria, Nossa. coisa que seria impossível, impensado em grandes projetos. Então, a gente acredita no pequeno. Porém, eu não entendo vamos falar dos sensores de coleta de dados apenas. Eu imagino um processo de produção inteiro, onde a tecnologia ele é meio e não fim. Ou Uhum. seja, a gente precisa que essa propriedade produza X quilos de alimento ou ela seja capaz de faturar X reais por ano. Para isso, ela tem que fazer isso. Mas para ela monitorar isso, que ela tem que fazer, entra. Então, a gente tem que olhar para a tecnologia sempre como um meio e nunca como fim.
Se a gente vende a tecnologia como fim, não como meio, a gente não vai ter adesão. Porque o interesse do produtor, do empresário, é facilitar a vida dele, é prosperar financeiramente, é ter um trabalho mais inteligente. Muitas vezes a tecnologia ela vem como fim. O senhor vai saber a informação da altura do seu capim. Ele falou, tá, mas vou até contar uma história que eu vivi pessoalmente. Uma das pessoas que trabalha conosco ajudou a Uhum, desenvolver uma balancinha, protótipo, que pesava pintinho em granja, uhum, autônomo. E ficou empolgado, porque o número de informações era ótimo. Só que ela não, ninguém queria. Aí ele falou, deixa eu ir lá junto, né? O engenheiro foi junto. Ele falou assim, na hora que chegou no primeiro produtor, o produtor falou assim, meu filho, nós estamos tão acostumados aqui, dá uma mãozada, pega os pintinhos, põe no bar, pesa. Não preciso gastar esse dinheiro aqui. Então, a abordagem foi no meio, não foi no fim. Falou, olha, se você quiser garantir com que nessa fase você gaste 20% menos dinheiro em ração com seus pintinhos, usa essa balança porque ela vai te falar quando os pintinhos estiverem ganhando menos peso. Então a abordagem foi no pesar o pintinho que ele já pesava, mas não uhum. foi na informação processada por IA que oportunizaria ele gastar menos dinheiro. Então a abordagem da tecnologia como fim é uma abordagem muito frágil. A tecnologia ela precisa ser tida como meio, né? E aí que a gente vai conseguir chegar no pequeno, e principalmente nos filhos e nos sucessores do pequeno que gostam mais de tecnologia que o pai, obviamente. Aham, sim. Deixa eu fazer uma outra colocação aqui, acabou passando batido, do Paulo. Ele falou assim, ó, capacitação é importante, é, Muito. mas peraí, capacitação é importante, mas o mais difícil é ter pessoas compromissadas e absorver este conhecimento. Ele até deu um exemplo aqui, ele falou, ó, eu tenho um cliente que trata os seus bovinos como suínos, animais tricos, que fazem carne desde 1953, onde os processos são muito rápidos. Já é algo bem, Sim, né, antigo, né? de geração para Consolidado. geração, mais consolidado, exato. É. E deixa eu pegar aqui uma outra pergunta. O Fernando fez uma outra pergunta aqui. Ele falou assim, ó, Antônio, quais atitudes que a cadeia de frango e suínos adotaram relacionado a pessoas que a pecuária precisa adotar para seguir como exemplo? Legal. A gente vê claramente um regime de atração e treinamento, ou seja, de forma geral, o trabalhador nessas áreas eles têm muitas vezes uma condição de morar perto da cidade, ter um salário adequado, ter uma casa, ter uma bonificação por produtividade, né? E tem uns sistemas automatizados de trato e assim por diante. Então a gente teve assim uma abordagem de treinamento e tem um outro aspecto. É bastante comum o próprio empresário, dono da propriedade, ser o operador, principalmente nas propriedades pequenas. Então, como ele é o próprio operador, ele é o financeiro, ele é o suprimento, ele é tudo. Então, para ele é muito importante ter processos automatizados, porque ele precisa, obviamente, cuidar de tudo. Isso ainda não acontece na pecuária brasileira, acontece na pecuária americana, onde o camarada que está lá em cima do cavalo é o próprio dono. Então aqui a gente tem uma constituição, de forma geral, distinta, mas sem dúvida nenhuma, as integrações que garantem tecnologia, que garantem suprimento de insumo, que garantem a compra, elas são muito mais bem estruturadas em aves e suínos do que em bovino, né? Culturalmente, historicamente. E o peixe está caminhando para essa mesma direção. Né? Então, isso. E são sempre atividades que usam menos área e tem menor ativo mobilizado. Eu vejo que, guardando as proporções, se inspirar em que deu certo nessas outras atividades, vão poder nos auxiliar na atividade pecuária, apesar de eu não entender que sistemas integrados tendem a funcionar. Eu vejo mais sistemas de cooperativa de venda de carne e verticalização para que as pessoas possam comprar uma carne regenerativa, de baixas emissões, de qualidade, talvez uma mudança na cadeia para os pequenos e médios, principalmente nos estados do sul do Brasil. Legal, tá certo. Antônio, a gente já está caminhando aqui para quase uma hora aqui Passou rápido, de hein? live. Passou rápido. E, nossa, nesse tempo aqui, você compartilhou muito conteúdo. Eu recomendo até as pessoas que vão participar do nosso hackathon que
revejam essa live, porque você trouxe muitos insights, muitos problemas. Você já apontou algumas problemáticas que, pelo que eu percebi, que se tivesse uma solução ali, já, que funcionasse, a aderência já seria meio que teria como colocar isso em prática, né, para realmente Sim. validar. E eu queria reforçar aqui, né, pessoal que está aqui, que já fez a inscrição para estar participando do Mecaton. Se você tem alguma dúvida, se surgir alguma dúvida depois que você estiver assistindo, caso você não tenha acompanhado a live toda, coloca ali embaixo. Essa live vai ficar gravada aqui no perfil do Sindmetal. E, Antônio, além dos insights que você foi trazendo aqui ao longo da live, se fosse para falar para o pessoal aqui que vai participar desse Mecaton, para eles, de repente, olharem, tem alguma problemática específica que você iria sugerir para eles? Ou, além dessas que você citou? Eu tenho uma listinha aqui que vale a pena a gente pensar. Por exemplo, a gente tem problemas de pesagens autônomos dos animais, ou pesagens de imagem, ou sensorização para entender se o pasto está na altura certa ou não, percentual de folha. A gente tem a dificuldade de processos autônomos para que o gado saia de um lugar e vá para o outro, né? Então, esses elementos são elementos muito importantes. O aumento de produtividade do trabalhador, quando a gente fala em carregar coisas, em transportar coisas, também. Pensamento de layout, quando você vê muitas vezes qualquer indústria, você tem uma linha de montagem, layout de produção muito bem estruturado, que nem sempre a gente tem esse layout dentro de uma propriedade de pecuária. Então, a gente tem desafios em relação ao peso, em relação à coleta de dados, da umidade do solo até o peso do animal. Hoje, a gente não tem instituído e funcional modelos que indiquem via satélite onde esse animal está posicionado, se ele está na mata ou não. E os modelos que tem, eles funcionam com rede LoRa e nem sempre estão trazendo a informação. E são modelos um pouco mais caros, que o pequeno nem sempre consegue. Então, a gente saber onde está o animal, né, de uma forma autônoma, pode até ser com rede LoRa, mas pode ser com georreferenciamento. Talvez a gente consiga ter grandes ganhos para medir comportamento animal e assinaturas disso, né? Tem modelos aí, novos modelos para medir fluxo de água, presença ou não de água para os animais beberem, a qualidade de água, a gente até já está trabalhando e investindo nisso. Então, assim, eu vejo que a gente tem aí oportunidades importantes. E aí, depois, oportunidade de cadeia, né? Não só no bovino, mas oportunidade da gente conseguir organizar a cadeia com uma plataforma, talvez, de conexão entre o produtor e o consumidor, talvez as redes de consumo, a gente poderia ter um grande ganho. E se a gente tiver um organizador de cadeia parametrizando o tipo de produto que é comercializado com a demanda, seja de um restaurante ou seja de um pequeno supermercado, garantindo uma determinada logística aí que resolveria o problema do desperdício. Então, oportunidade tem bastante, é legal olhar para o agro e principalmente para o agro sustentável. E eu vou falar a verdade, eu não acredito que a gente vai ser potência mundial produzindo microchip de computador. Mas eu acredito que a gente vai usar esses microchips para ter uma produção incrível de alimento sustentável e de qualidade, que a gente vai abastecer o mundo dessa forma. É assim que a gente vai ser realmente um país mais próspero, mais justo. Perfeito. Legal. Investir mais no que a gente é forte, né? Já se destaca, não é mesmo? Exatamente. Como você falou aí, as chances de triplicar, quadruplicar, puxa vida, entender de que forma isso pode acontecer, né? Exatamente. Caramba, Antônio, agradeço demais, né, a tua participação aqui, né, passar todo esse conhecimento, interagir com todo o pessoal que esteve aqui. Agradeço a todos que estiveram junto conosco aqui nessa quase uma hora de live. E, poxa, faço o convite aí, dia 21, a gente vai ter mais um pré-evento para falar um pouquinho mais. Quem gostou, achou interessante, ainda não entendeu muito como que vai ser esse Mecaton, entre em contato com a gente, manda um direct aqui no Sindmetal, que a gente vai ter o prazer para estar explicando para vocês. Evento que vai acontecer em novembro. Então, lembrando que isso daqui que a gente está fazendo é um pré-evento. Tá certo, pessoal? Antônio, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Thiago, foi uma delícia falar com você. Espero que a gente se encontre em breve. Estaremos juntos, né? No evento. Estaremos, E acho que tem muitos encontraremos. projetos que virão pela frente aí, conectando o Sindmetal a essa jornada de transformação do agronegócio. Perfeito. Isso aí.
Até mais então. Uma boa noite a Até mais. todos. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.